Graça e paz. Boa noite, igreja. Oh, Deus. Vamos lá, a melhor parte, né? Que é a parte da palavra do Senhor, a instrução, né? A instrução que Ele nos dá. Senhor, eu te peço que o Senhor use a minha boca, use a minha vida hoje com poder e autoridade que vem do teu trono. E que o Senhor abençoe os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, 20, de 1 a 7? Segundo livro de Reis, 20, 1 a 7. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e de meu servo Davi. Então Isaías disse: Preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na ferida, e ele se recuperou. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. O rei Ezequias, ele foi um rei que andou com retidão, tá? Aos olhos de Deus, em conformidade com os princípios de Deus, e ele era como se fosse não é um sucessor, mas como se fosse o rei Davi, por exemplo, assim como Davi, comparado ao rei Davi, assim como Davi reinou e agradou o Senhor, o reinado de Davi, Ezequias também, quando reinou, ele agradou o Senhor. E ele acabou com a idolatria na época lá em Jerusalém, Judá, enfim. Ele acabou com a idolatria. Aquela serpente que Moisés mandou levantar, que Deus mandou Moisés levantar, que o povo estava idolatrando a serpente de ouro, o povo estava confundindo e não achando que a serpente não era somente um símbolo, e sim um objeto de adoração, de idolatria. E o rei Ezequias acabou com tudo isso, porque o rei que estava reinando antes dele, que era o pai dele, Acais, era mau. Então, o rei Ezequias foi e tirou todo o povo ali de novo da idolatria. Como sempre, né? O Senhor envia rei e profeta dele para tirar o povo da idolatria, para tirar o povo daquela de estar vivendo um tempo ali que não era de devoção ao Senhor. E não é tão diferente dos nossos dias de hoje, né? O Senhor sempre levanta alguém para estar instruindo o povo a não estar fazendo o que não é bom, não é agradável ao coração do Senhor, aos olhos do Senhor. Então, até então, entendemos que Isaías era um bom rei, reinava com os princípios de Deus. E Isaías que eu falei? Não, Isaías também, daqui a pouquinho, Ezequias. E aí o profeta Isaías foi lá falar, Deus falou, vai lá e fala para o rei Ezequias que ele vai morrer, para ele arrumar a casa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós não vamos falar hoje em relação a arrumar a casa em si, a casa mesmo que a gente mora. Porque a Bíblia fala de casa, várias coisas. O templo é a casa de Deus. A casa que o Senhor habita em nós somos nós, é a nossa vida, é o nosso coração. E fala da casa também, né, onde nós moramos. Então, hoje nós vamos falar dessa casa, da
da nossa vida, das nossas emoções, da nossa mente e do nosso coração. Tá? Então, vai ser essa casa que a gente vai visitar hoje, para a gente entender como é que a gente pode colocar em ordem e por que essa casa pode estar em desordem. Né? E foi profeta Isaías que entregou isso para ele. E Ezequias sabia muito bem que era Deus falando, porque ele confiava, ele cria no que Isaías, que Isaías realmente era um profeta. Né? Então, assim, hoje, nós precisamos crer no que os profetas dizem. E o que é o profeta, né? O profeta é quem está emitindo a palavra do Senhor, quem está levando a palavra do Senhor. Então, hoje aqui, eu estou como profeta de Deus, porque eu estou trazendo a palavra do Senhor, eu estou trazendo o recado do Senhor para vocês. Então, naquele tempo, Deus usava Isaías, hoje Ele vai me usar em nome do Senhor Jesus, e Ele pode te usar também, em nome do Senhor Jesus. Então, ali, quando a gente leu, né, que quando Ezequias ouviu aquele decreto de morte, e outra coisa, hein, decreto de Deus, não volta atrás, não. Tem até uma coisa assim que fala, decreto do rei, não dá para voltar atrás. Então, ele sabia que aquilo era um decreto de Deus, ele creu que Isaías realmente era um profeta de Deus e que aquilo era uma verdade. Então, assim, e agora? O que eu faço? O decreto foi o Senhor que decretou, não tem como voltar atrás. O que eu vou fazer? E aí, eu pergunto para você, o que você faria, né? O que eu faria? É difícil. Naquele momento que Isaías foi embora, Ezequias virou. O que ele fez? Ele virou o rosto, como nós lemos, virou o rosto para a parede e chorou amargamente. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E aí, e falou com Deus e orou. Então, hoje a gente vai ver que tipo de oração é essa que Ezequias fez e que tipo de oração nós estamos fazendo. Por que o Senhor ouviu e atendeu a oração de Ezequias? Porque assim, a cura, porque ele tinha uma úlcera, né? Ele tinha uma ferida. Por isso que ele ia morrer, por causa dessa úlcera, dessa ferida. A cura, de fato, da úlcera aconteceu 3 dias depois com a pasta de figo que o profeta Isaías colocou. Mas o sim de Deus, dizendo, eu vou te acrescentar, foi na hora. A cura foi depois, mas o sim de Deus foi na hora. E por que às vezes a gente ora tanto, e esse sim de Deus não vem? Não vem. E aí, eu queria entrar aqui com vocês sobre uma oração que pode tocar o coração de Deus, né? Primeiro, ele buscou o único que poderia resolver, porque o decreto veio de Deus. Quem é que pode resolver? Somente Deus. Então, ele foi a Deus, né? Muitas coisas na nossa vida, se não quase que tudo mesmo, só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode mudar a história, né? Mudar o rumo, mudar o caminho que a gente está vivendo. Então, a primeira atitude, ele chora amargamente, virou o rosto para a parede, chora amargamente e busca ao Senhor. E aí, o que ele fez? Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não se revoltou, ele não esbravejou contra Deus, ele não pediu nada, ele não cobrou nada de Deus, ele não fez barganha com Deus. O que ele fez? Ele entrou em juízo com Deus. E aí eu queria que você abrisse aí Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. A palavra de Deus é muito perfeita, irmãos. A gente só tem que parar para entender, para o Senhor realmente nos revelar o que está ali, né? O que ele está querendo dizer de fato. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Deus falando com alguém sobre isso. E esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Então, Deus está falando assim, olha, dona Solange, relembra aí, minha filha Solange, relembra aí o passado, o seu passado para mim. Vamos discutir, me apresenta o seu argumento para que eu possa mudar essa história. Isso está lá escrito em Isaías. E como é que foi a oração de Ezequias? Lembra-te, Senhor. O que ele está falando? O que ele está fazendo?
relembrando Deus. Deus fala assim, ó, me lembra aí, entra em juízo comigo, vem aqui, me lembra aí o teu passado, o que você fez, me fala aí, me apresenta os seus argumentos para que eu possa mudar essa história que está te incomodando, que está te matando. Me fala. E aí, Ezequias falou o quê? Qual foi a oração dele? Lembra-se, Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que é bom aos teus olhos. É muito interessante essa forma que Ezequias se apresentou a Deus, né? Primeiro, ele falou o que ele estava ali de acordo com a palavra, alinhado à palavra. Lá em Isaías está escrito: me lembra, me fala aí o seu argumento. Aí ele falou: lembra-te, Senhor, o que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Em nenhum momento ele estava ali barganhando com Deus, ó, Senhor. Porque às vezes a gente faz isso, né? Eu faço. De vez em quando eu faço, hoje, eu tomei a decisão de mudar a forma que eu me direciono, que eu me relaciono com Deus, por causa dessa história de Ezequias. Porque existe, eu não vou te falar que tem uma fórmula da oração, mas existe uma forma de nós nos relacionarmos com o nosso Deus. Ele não é o nosso amiguinho, né? A gente estava até conversando hoje aqui, um pouquinho antes do culto. Ele não é o nosso amiguinho, apesar dele ser o melhor amigo nosso. Mas ele não é... Sabe quando a nossa mãe falava assim, eu não sou sua coleguinha? É isso, ela era minha mãe, ela tinha uma autoridade, então eu não podia me relacionar com ela como eu me relacionava com as minhas coleguinhas. Então, é essa coisa que a gente tem que estar dentro do nosso coração, de quando nós formos orar, não pode mais ser por religiosidade. Ai, meu Deus, esqueci de orar, tem que orar. Tenho que orar todo dia, eu tenho que orar quando eu tiver um... Não, gente, eu não tenho que orar. Eu tenho que buscar ao meu Pai com relacionamento e intimidade, porque eu quero, porque é bom para mim, porque me dá prazer. Sabe aquela amiga que você vai tomar um café, e é uma delícia você conversar com a sua amiga, tomar um café. Você não está ali com prazer? Tem que ser mais do que isso, né? Mais prazer do que isso. Mas tem que ser prazeroso eu falar com meu pai. Porque se eu começar a falar com ele por obrigação, vira religiosidade. O religioso que vai todo dia, a tal hora, ali falar com Deus, mas assim, ó, Deus, obrigada aí pelo dia, eu estou te pedindo isso e aquilo, lembra aquele boleto que eu tenho para pagar essa semana? Deus, olha aí. Gente, é isso que a gente acaba fazendo. Claro que eu estou exagerando, para vocês entenderem, mas é isso que a gente acaba fazendo, é um relacionamento meio de barganha, meio, ó, eu vou pedir, o senhor precisa fazer, o senhor precisa me ajudar, o senhor precisa fazer isso, fazer aquilo, para eu aguentar, para eu não desistir, para eu não morrer, como se ele fosse um servo. E, na verdade, nós somos os servos. Tá? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Quando ele entra em oração, quando ele entra na presença de Deus e ora chorando copiosamente, chorando, como é que fala a palavra? Amargamente, né? Eu acho que é isso, que é amargamente que ele fala. É isso. Então, ele entra ali, ele traz à memória de Deus a própria palavra de Deus. Bom, se eu preciso relembrar o passado? Obrigada. E aí eu vou lembrar o Senhor, o passado, né? Qual foi o meu passado? E aí, se você entrar em juízo com Deus hoje, lá no seu secreto, o que você vai relembrar a Ele? O que você tem para apresentar ao Senhor, que você pode relembrar a Ele? Olha, Senhor, lembra? Ai, peraí, lembra de quê? O que eu fiz? O que eu fiz para Deus? O que eu obedeci? Então, para começar, nós temos que ter alguma coisa, sabe, a lenha que a Cíntia pregou aqui, a lenha pegando fogo, né? A gente viu aqui sobre a lenha, que você tem que chegar aqui já com a lenha. A lenha já, e aí vai pegando fogo, aí o louvor começa e a brasa vai aumentando, daqui a pouco você já está na presença de Deus, totalmente sentindo a presença. É essa lenha que a gente tem que ir para a oração. Eu não posso ir de qualquer jeito. Para a adoração, para a oração, eu preciso ter esse fervor. E aí, ele traz a memória, a palavra e a vida dele diante de Deus. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, a gente tem que começar a entender. Bom, se eu não tenho nada para falar para Deus, para lembrar a Deus o que eu fiz diante dele, eu tenho que começar hoje. Hoje,
tudo bem, o Senhor é maravilhoso, Ele nos perdoa, nós nos arrependemos, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho nada para te apresentar. Mas a partir de hoje eu já vou construir isso, porque amanhã eu vou ter. Porque amanhã, quando eu entrar na tua presença, eu vou ter. E outra coisa, que isso daqui também falou muito comigo, ele não se vitimizou, porque a gente chega assim para Deus, né? Ó, pobrezinha, vermezinho de Jacó que eu sou, né? Vitimizado, tipo, meu Deus. Porque às vezes a gente está com tanta dor, gente, que a gente se sente mesmo. Eu até já falei aqui, a gente é vítima de muitas coisas, sim. Mas nós preferimos dizer que somos sobreviventes. Então eu chego como vítima. Em nenhum momento Ezequias fez isso, chegou como vítima. Ele chegou, tipo, olha, Senhor, é isso que eu tenho para te apresentar. O Senhor lembra? Foi isso que eu fiz. O Senhor lembra? Ali não tinha nada de vítima. E a resposta do Senhor poderia ser sim ou não. Ele não estava ali em nenhum momento barganhando, olha, porque eu não acredito que o Senhor vai fazer isso comigo, já que eu fiz tudo isso, meio que jogando na cara, né? A gente adora fazer isso. Ele não fez em nenhum momento. Então a gente precisa aprender com Ezequias. Eu preciso aprender com Ezequias como que eu tenho que me relacionar com o meu pai, com o meu melhor amigo, mas ele é o meu rei, ele é o meu Deus. Você hoje chegaria na frente do rei da Inglaterra, do rei... Como? Como é que a gente... Gente, como ele é o nosso pai também, o rei da Inglaterra não é nosso pai, como Jesus é, não precisa de tantas pompas e circunstâncias. Mas espera aí, tem uma hierarquia, tem uma santidade, tem um lugar santo que você não pode pisar de qualquer jeito. Então é isso que eu estou falando, é esse lugar santo. Quando você vai conversar com ele, você não está em qualquer lugar, você está num lugar santo, independente de onde você pode estar, no banheiro da sua casa, mas ali é um lugar santo. E aí nós temos que tirar as nossas sandálias, né? A humildade de reconhecer quem ele é de fato. Ele não barganhou, e ele nem pediu para Deus solucionar o problema da vida dele, né? Pô, Deus, acrescenta aí, não faz isso comigo não, eu tenho tanta coisa para fazer. Ele não barganhou, coisa que eu faria fácil. Então, a partir de hoje, eu aprendo que não é assim. Que não é assim, em nome de Jesus. E aí, eu queria perguntar para vocês quais os argumentos que vocês hoje apresentariam para o Senhor quando o dia mal chegar, ou quando o dia mal chega, né? Você consegue chamar a atenção de Deus só pela intimidade, relacionamento, pela forma que você fala e se relaciona com Ele? Como é que você chama a atenção de Deus? Porque Ezequias chamou a atenção de Deus. E aí, eu falo o seguinte, olha, por exemplo, se a minha causa é porque o meu filho está afastado dos caminhos do Senhor, os meus filhos, enfim. Senhor, eu ensinei a eles o caminho que devem andar. Senhor, eu fiz isso. Qual era o seu mandamento? Ensine a criança no caminho. Senhor, eu fiz. Então eu vou lá cheio de argumento, porque de fato eu fiz. Mas será que eu fiz? Porque se eu não fiz, eu não tenho esse argumento. Entende? Eu preciso ter argumento verdadeiro, né, gente? Porque Deus, Ele conhece, Ele sabe muito mais do que nós, o que nós fizemos ou não. Mas a gente precisa se relacionar, apresentar os argumentos, como está escrito ali em Isaías. Senhor, eu perdoei aquilo que aos meus olhos era imperdoável, porque o Senhor mandou eu perdoar. Foi por causa do Senhor, por amor ao Senhor que eu perdoei. Senhor, eu calei naquele momento que eu tinha todo o direito de ferir e também tinha vontade de ferir o outro, porque foi assim que o Senhor me ensinou, porque eu estou te obedecendo. Senhor, eu disse que quando na verdade eu disse não, quando na verdade a minha carne estava querendo dizer sim para aquela situação, mas eu disse não em amor ao Senhor, em obediência ao Senhor. E quantas vezes, né, Senhor, eu te busquei quando na verdade eu queria desistir. Entende que esses argumentos, eles são exatamente o contrário do que eu poderia e do que eu queria fazer. É como se eu falasse assim, Senhor, eu fiz a tua vontade ao invés de fazer a minha. E aí cada um na sua situação, no seu dia mal, né? Qual é o teu dia mal de hoje? Então, eu fiz coisas que eu não queria fazer para te obedecer.
E aí, sem lançar em rosto, né? Eu falo, Senhor, o meu argumento é esse. Eu deixei de fazer tal coisa, eu fiz outras coisas. O meu argumento é esse. E colocar diante do Senhor. E aí, quando Ezequias fez essa oração, o profeta Isaías nem tinha saído do palácio ainda. E o Senhor disse a Isaías, volta e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Aqui, Ezequias recebeu a resposta que ele precisava. Então, como eu falei, ele recebeu a resposta na hora. Ele estava ali orando, Isaías tinha indo embora já, dado o decreto de morte. Ele estava ali ainda orando, chorando amargamente. Isaías voltou. Então, na mesma hora, ele falou, eu vou te curar. Mas não curou naquela hora. E como é que fica a fé dele? Né? E curou 3 dias depois. Mas e aí? E o medo, né? E o medo, ai meu Deus, será mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é coisa da cabeça de Isaías? O que Deus vai fazer de fato? E ele não teve medo, ele acreditou, ele creu, ele de fato descansou no Senhor, que é uma coisa que a gente busca tanto, né? Por que para Isaías, entre aspas, foi fácil, né? E para a gente, às vezes, é tão difícil. Deus não responde de forma tão eficaz, tão eficiente, tão rápida. E aí a gente começa a questionar, né? A gente duvida, a gente questiona, a nossa fé dá uma caída. A gente, às vezes, some também. Some. Não vou hoje, não. Não está adiantando nada eu ir para a igreja. Não está adiantando nada eu buscar Deus, ler a Bíblia. Não está adiantando nada eu orar ao Senhor. Nós não estamos chamando a atenção de Deus, pedindo para Ele trazer à memória dEle o que nós fazemos diante dEle, na nossa vida, o que nós fazemos. Geralmente nós não fazemos isso quando a gente vai em oração como? Agradecendo que a gente aprendeu isso. E de fato, realmente temos que agradecer. Senhor, te dou graças por tudo que eu tenho vivido, mas eu preciso disso e disso e disso. É como se fosse uma fórmula. A maioria das pessoas oram dessa forma. E ali eu aprendo que eu preciso, sim, agradecer, sim, pedir o que eu preciso, até porque ele fala para nós pedirmos, né? Mas trazer à memória do Senhor os meus feitos diante dele. Porque esse é o argumento que ele quer que eu apresente. Então, quando eu apresento os argumentos alinhados à palavra dele, ele libera a bênção, irmão. Ele libera a bênção, em nome de Jesus, e ele vai liberar a sua, a minha, em nome de Jesus. É uma forma correta de estarmos entrando na presença do Senhor. E aí, às vezes, nós fazemos orações, né, como se fosse terra seca, né, irmãos? É aquela oração de todo dia. É quase que a gente fala assim, abençoa, Senhor, abençoa o seu Filho Jesus Cristo. A gente está quase que pedindo ali para... Sabe, às vezes a gente está ali tão com a cabeça em outro lugar e falando com Deus. Ainda mais quando a gente está cansado, com sono, mas tem que orar. Tem que orar. Tem que orar sim, mas com fervor, com coração quebrantado, sabendo que eu estou ali, porque às vezes mesmo cansada eu vou sair com uma amiga, eu vou sair com a minha família, eu não faço isso e não tenho prazer de estar ali, então mesmo cansada eu tenho que estar na presença do Senhor com prazer. Não adianta eu ir de qualquer jeito, por obrigação, por religiosidade. A religiosidade não vai mover a mão de Deus. Não adianta, irmão, se a gente está orando aqui por religiosidade, porque tem que orar, e que saco, eu tenho que orar, irmão, não ora assim, não. Porque não vai adiantar. Aí, sabe o que vai acontecer? Você um dia vai desistir. Fala, gente, eu estou orando. Claro, não é a forma que Deus vai te ouvir e vai te dizer sim. Qual é a forma? Vamos entrar em juízo com Ele. Qual é a forma? Vamos nos arrepender diante dEle. Senhor, hoje eu não tenho nada, nenhuma lenha para te dar. Seja sincero, seja sincera com Deus. Hoje a minha lenha está apagada, está uma pedra de gelo. Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu posso te apresentar hoje? Me perdoa, Deus. Me perdoa porque hoje eu não tenho essa lenha. Mas, Senhor, entende? É entrar, é argumentar,
se relacionar de verdade com o Pai. Com o Pai, o nosso Pai. Muitas vezes, a gente fala sem a lenha para queimar, sem vigor, e a lamparina sem óleo, né? Então, a Bíblia fala de vãs repetições, né? Uma oração de vãs repetições. Não produz resultado, irmãos. É a lamparina sem óleo, é a terra seca, é a lenha sem a brasa. Não produz resultado. Então, a gente precisa desse óleo. Sabe, quando você começa a orar com fervor e a unção vem, você sente, você nem precisa sentir, mas você sente. É a presença. É impossível não sentir a presença de Deus quando você, de fato, está na presença dEle, orando, da forma que não tem como, porque Ele está ali sedento pela nossa presença também. Ele quer, às vezes muito mais do que a gente, e a gente é que precisa. Ele não precisa, mas Ele quer. Então, a forma que você se apresenta a Ele para adorar, irmãos, não dá para adorar a Deus como se estivesse num teatro, vendo uma peça, num cinema, vendo um filme. Não dá. Tem que ter óleo, tem que ter unção, porque a presença dele já está. A presença dele, ele fala, ó, onde tiver dois ou três reunidos, eu estou ali. Então, a gente não pode dizer que ele não está. Ele está. Mas eu estou. E aí, o resultado vem. Aí, a gente vê o irmãozinho prosperando naquilo que ele quer. O outro irmãozinho prosperando. Nossa, como é que pode, né? O Joãozinho entrou e a vida dele mudou. Entrou para a igreja, assim, no caso, para Deus, né, gente? Para Jesus. A gente está entendendo que é a busca do Senhor, do Espírito Santo, é a presença de Deus. E a minha vida está aqui parada. O momento da gente manifestar o nosso relacionamento com Deus é exatamente nesse momento, da oração e da adoração. Então, nós precisamos manifestar o amor. Lá em Joel 2, 12 e 13. Olha só o que está escrito lá. Outra coisinha, só que eu queria dizer antes. Ezequias, quando orou, estava no secreto. Ninguém viu. Ninguém ouviu o que ele orou. É assim que a gente precisa orar. Aqui é uma forma. Nós estamos em comunhão, nós vamos orar sim. Mas no meu secreto é que eu vou rasgar o meu coração, chorar amargamente. Joel 2, 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Você está vendo o que ele está falando? Voltem para mim, fala comigo, vem aqui, de todo o teu coração, com lamento. O que é o lamento? É o choro amargo que Ezequias fez. E pranto, né? Pranto, choro amargo também. E arrependa-se. Irmãos, sem arrependimento, não tem como, porque nós erramos, concordam? Nós erramos. Nós entramos na presença de Deus muitas vezes com as vestes sujas. Muitas vezes. Nós erramos, Ele sabe. Mas como é que eu entro no Santo dos Santos com as vestes sujas? Antigamente, no Antigo Testamento, era fulminado, né? Mas Jesus, a graça de Deus, nos salvou de sermos fulminados. E aí nós podemos entrar na presença dEle arrependido do que nós fizemos ontem, do que nós fizemos hoje mais cedo, de algo que nós sabemos quando nós não... Quando nós ferimos o coração do nosso Deus, nós sabemos muito bem. Ele mesmo incomoda.
Ah, mas eu não sei se aquilo é pecado ou não. Ele te incomoda. Ele. Porque isso é individual, irmão. Você pode fazer coisas que para você, para Deus, Deus olha e vê a tua situação, é uma coisa, para mim é outra. É outra medida. Então, nós sabemos, o Espírito Santo nos incomoda. E sabe muito bem o que eu posso, eu sei muito bem o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, para agradar ou desagradar o coração do meu Deus. Eu sei. Tem gente que pode alguma coisa, mas eu sei que eu não. Eu não. E aí é individual, é você se conhecer, você se examinar. E também não foi por acaso que o salmista disse: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Está na hora da gente mudar a nossa oração, mudar a forma da gente orar. Está na hora da gente mudar a forma da gente adorar o Senhor. E o nosso relacionamento com Deus não adianta. Ele conhece sobre você mais do que você mesmo, né? Ele conhece sobre mim mais do que eu mesmo. E não adianta eu chegar para Deus com uma máscara. Porque é isso que às vezes a gente faz. A gente vai orar e a gente fala: ah, meu Deus, olha, aconteceu isso, eu preciso daquilo. E o Senhor assim: ah, mas eu peço para você perdoar, você não perdoa. Eu peço para você buscar ajuda e você não vai por causa do teu orgulho. Eu peço para você fazer isso, fazer aquilo, faz lá a verdade. Eu peço para você falar a verdade e você não fala. Gente, às vezes é uma coisa boba. É uma coisa boba, mas que está incomodando ali o relacionamento de você com Deus. Está incomodando. Deus está falando: minha filha, meu filho, perdoa. Já falei, você já entendeu. E por que você não perdoa? Ah, mas não, perdoei. Perdoou nada. Quantas vezes a gente passa tempo achando que perdoou e lá na frente alguma coisa acontece e fala: caramba, eu não perdoei. Olha que eu não perdoei, porque eu ainda tenho alguma coisa que não está batendo bem com essa pessoa. Eu ainda não consigo estar no mesmo ambiente, por exemplo. Eu ainda não consigo ter um papo, eu não consigo pensar na pessoa sem ter um ranço. Então, eu não perdoei. Porque quando eu perdoo, de fato, eu convivo. Eu consigo conviver. Agora, tem coisas que você não precisa, mas você tem que conseguir. Você não precisa, mas eu consigo. Então, é diferente. Enquanto a gente não chegar nesse nível com o Senhor, não dá, irmãos, para chegar de mãos sujas. É como se a gente tivesse chegado de mão suja. Ele entende que nós somos seres humanos, que nós erramos, que nós falhamos, que nós somos pecadores. Ele sabe disso tudo, muito mais do que a gente. Mas o que eu... Sabe, você está entendendo que é o que eu entrego para Ele? O que eu estou entregando para Ele? Alguma coisa de qualquer jeito? E aí eu não consigo melhorar aquilo que Ele está falando comigo por causa da minha carne, por causa do meu orgulho, por causa de algo que Ele já falou. Larga isso. Se desprende disso. Às vezes, nós entramos numa situação de negação, de não reconhecer um erro, de não conhecer um problema que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho dificuldade de relacionamento na faculdade, na escola, no meu trabalho, em casa, na igreja. Espera aí, não, mas não sou eu, são eles, são todos eles. Irmão, para um pouquinho e fala assim: espera aí, será que não sou eu também? Espera aí, será que algo dentro de mim, alguma dor dentro de mim não permite que eu seja transparente, que eu seja verdadeira, que eu seja até uma pessoa boa? Porque às vezes a gente não é bom. Às vezes, por exemplo, se eu estou no meu trabalho, eu posso fazer uma bondade, eu posso dividir a minha marmita, vamos dizer, né? Uma coisa bem boba. Ou então eu posso falar: não, que dividir minha marmita, o quê? Eu não quero saber, cada um com as suas dores, cada um com os seus... E, de repente, tem um irmãozinho lá, né, precisando, passando por uma situação difícil, eu posso dividir, mas eu... Então, são maldades que fazem parte do ser humano, mas não pode mais fazer parte de nós. Nós não temos tempo mais para isso, irmãos. Picuinhas. Às vezes eu quero arranjar uma picuinha, porque eu estou com ranço da pessoa e eu quero arranjar uma picuinha com a pessoa, porque eu quero que a pessoa fique com raiva de mim. Sabe aquelas vingançazinhas que a gente tem dentro da gente? Não dá mais.
Não posso entrar com essas mãos sujas diante do meu Deus, do meu Rei, do meu Senhor, do meu Pai. Não dá mais. Não dá mais para as minhas orações não serem ouvidas e atendidas. Elas são ouvidas, porque ele não é surdo, mas não são atendidas. Não dá mais. Eu preciso me perguntar: Simone, por que Deus ainda não fez isso? Eu estou fazendo isso hoje, meu irmão. É com nós todos. Eu estou aqui, primeiro lugar sou eu, primeiro lugar da fila. Que tem que mudar o tipo de relacionamento com Deus sou eu. Vocês podem acreditar no que eu estou falando. Porque muitas coisas eu falo no meu ímpeto. Não sei o quê. Está errado. Está errado. Então, assim, eu quero, assim como o Senhor, que eu estou reconhecendo isso, que eu preciso mudar algumas coisas, eu gostaria também que você se examinasse e reconhecesse que também precisa mudar. O que está te incomodando? O que incomoda as pessoas que convivem com você? Sabe? Porque, não, nada me incomoda. Eu sou maravilhosa e perfeita. E as pessoas que convivem com você, o que diz? O que diz? Será que você é tão perfeito assim? Vai ouvir a sua esposa, o seu marido, vai ouvir o seu chefe. Vai ouvir o seu chefe, o que ele tem para dizer de você? Irmão, mesmo que ele esteja errado, eu não posso permitir. Eu preciso entender por que eu estou passando essa mensagem para essa pessoa. A minha irmã, a caçula, estava com um problema no casamento na época. Hoje ela já é separada, já está tudo resolvido. Mas assim, e ela se separou e não quis me contar. E a gente é amiga. Eu falei, peraí, ao invés de eu julgar a minha irmã, por que ela não quis me contar? Eu falei, que mensagem que eu estou passando para ela? Por que ela não confiou em mim? O que ela está achando que eu vou dizer? Julgamento, né? O que ela está... Não entendi. Então, eu fui resolver, mas primeiro eu coloquei a culpa em mim. Que mensagem que eu estou passando para essa pessoa que convive comigo e que, de repente, acha insuportável conviver comigo? Que mensagem que eu estou passando para ela? Porque ela vai vir para mim e eu vou falar, te avisei, né? Também, né? Não fez o que o Todo-Poderoso aqui, né? A Toda-Poderosa falou? Entende, irmãos? Então, assim, não adianta. Olha só, as pessoas têm os problemas delas, eu tenho os meus, né? Vocês têm os de vocês, cada um tem seus problemas. Mas é o Senhor que cuida de cada um. Eu tenho que fazer a minha parte de seguir ao Senhor, de ser parecida com Jesus, de obedecer os mandamentos. Se o outro não faz isso, o problema é dele com Deus. Eu não vou salvar ele, quem vai salvar é o Senhor. O que eu posso fazer é orar e ter paciência com o tempo que ele precisa para melhorar, para estar... Porque a gente vai ter sempre as adversidades nos relacionamentos. Ninguém é igual a ninguém. Então, eu vou estar sempre... não digo sempre, mas assim, de vez em quando eu vou esbarrar em alguma coisa com o meu marido, porque ele é totalmente diferente de mim, com os meus pais, com as minhas irmãs, com a gente aqui. Nós somos diferentes. De repente, alguma coisa que alguém fala, eu falo, nossa, soou mal. Mas ok, Senhor, fala com a pessoa. Senhor, fala. Eu não posso mais ferir ninguém. Eu tenho uma meta. Eu não quero ferir ninguém. E se eu ferir, porque eu sou falha, em nome do Senhor Jesus, eu quero que a pessoa venha até mim e fale, Simone, naquele dia você não estava bem, né? Não estava, minha irmã, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, eu me arrependo na mesma hora, peço perdão a Deus, peço perdão à pessoa e vamos lá. Se depender de mim, todo mundo vai ter paz. É isso que o Senhor Jesus falou. Se depender de você, tende paz com todos os homens. Então, eu decidi obedecer. Nós sabemos que existe resposta para as nossas orações. Porque o nosso Deus pode todas as coisas. Ele pode o impossível. Mas eu estou com um diagnóstico... O médico falou que eu só tenho 2 dias de vida. Ele pode. Ele pode mudar tudo isso. Mas olha, meu marido falou que não quer mais ficar casado, ele quer separar. Ele pode mudar tudo. Mas olha, esse relacionamento não vai dar certo porque a pessoa é muito difícil. Ele pode mudar. Ele pode mudar tudo. Nós não precisamos ficar carregando as dores dos outros, porque nós já temos as nossas próprias.
Mas nós podemos ajudar no sentido de dar suporte para a pessoa buscar ao Senhor, para a pessoa conhecer a verdade. Porque muitas vezes a gente está 20 anos na igreja, 30, 40 anos numa igreja, a gente não conhece a verdade ainda. Não conhece. Porque o nosso orgulho é tão grande, as nossas dores nos inundam tanto, que quando eu escuto, eu falo, para mim não, isso aí não é para mim não. Não, eu não preciso mudar não. Eu isso, eu aquilo. Gente, é para nós todos. Porque todos nós somos imperfeitos, falhos. Então, primeiro lugar na nossa vida, coração aberto para receber críticas. Nós precisamos ter o coração aberto. E aí eu julgo aquela crítica, não a pessoa, mas eu julgo aquela... Peraí, falaram que eu sou isso, que eu estou muito impaciente. Peraí. Meu Deus, será? Olha, naquele dia eu fiz isso, naquele dia... É verdade, eu estou muito impaciente, eu vou melhorar. Ou então, não procede, mas tudo bem. Senhor, me dá graça para que essa pessoa entenda que não é impaciência. Enfim, me dá a tua graça. Porque com a graça de Deus, essa pessoa pode mudar de ideia. Essa pessoa pode começar a ver graça em mim, coisa que não via antes. E às vezes, irmãos, tem aquela coisa mesmo do espiritual, né? Existe a inveja, existe o ciúme, existem coisas que são pertinentes ao ser humano que vira um problema espiritual, porque a pessoa nunca vai gostar de mim, porque ela tem ciúme, porque ela tem inveja, porque ela tem ranço, e tá tudo bem. Nem Jesus agradou a todo mundo, não vai ser a gente que vai agradar. Tá tudo bem. Eu só preciso ter o meu coração limpo em relação àquela pessoa. Eu só preciso falar, Senhor, tira as escamas dos olhos dela, assim como o Senhor tirou dos meus. Senhor, cuida, sara, cura essa pessoa. Entende qual é a nossa... Nós não precisamos carregar o mundo nas costas. O Senhor já fez isso quando Ele morreu na cruz por nós. Mas nós podemos aliviar os fardos, inclusive os nossos, né? Entende? Então, é essa postura que o Senhor espera de nós. E como Ele é um Deus maravilhoso, Ele tem resposta para todas as nossas orações. Irmãos, a gente tem que ficar até preocupado quando a gente ora com a idolatria, de coisas que a gente busca incessantemente, que viram uma idolatria. Eu lembro que quando eu orava pela minha filha, um amigo muito maravilhoso nosso, que estava orando por mim, enfim, pela minha filha, falou assim, Simone, você está chegando ao ponto de idolatrar a sua filha, de tanto desespero, e eu não descansava no Senhor. E aí eu falei, meu Deus, é verdade. E aí ele até falou assim, eu vejo um campo de futebol, Deus deu essa visão para ele. É o Paulo, da Tânia. Deus deu essa visão para ele. Eu vejo um campo de futebol, o Senhor ali, né, querendo jogar a bola, e eu ali, ó, com a minha filha atrás, eu ali, ó, e ele querendo, né, chegar até ela, e eu ali, impedindo o Senhor, o Espírito Santo, de chegar até ela, porque eu queria proteger, só que vira uma idolatria, irmãos. Enquanto eu não me desfiz disso, como? Me arrependendo. Enquanto eu não abri meus olhos, não disse ok, porque eu poderia ficar magoada com ele. Oi? Idolatria? Eu? Não, imagina. Eu falei, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Mas eu falei, não, eu vou ao Senhor. Fui, me arrependi e o Senhor fez a obra. E o Senhor respondeu a minha oração. Entende? Então, são coisas que às vezes a gente ouve até aqui mesmo no púlpito e a gente fala... Uma palavra que Deus nos dá, porque está escrito, só que vem de encontro à minha ferida. E eu não recebo aquela palavra. E aquela palavra era a sua cura. Era a sua cura. Mas não, o meu orgulho, a minha dor, a minha ferida não permite que eu receba aquela palavra. Então, a minha oração nessa noite é para que nós reconheçamos, consigamos reconhecer que nós somos falhos, que muitas vezes orgulhosos, religiosos e idólatras, infelizmente, mas somos. E aí, quando eu me coloco nesse lugar de que, poxa, de repente é isso, eu vou me arrepender ao Senhor, Ele faz, porque se eu não for, estou limpa, mas se eu for, eu estou ali me arrependendo.
Entende? Então, irmãos, não vale a pena a gente ficar dando murro na ponta de faca, não é isso que falam? A vida toda. Até quando? Daqui a pouco Jesus está voltando aí. A gente não tem muito tempo, não. Lá em Jeremias 29:13, fala assim, ó: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o teu coração. É exatamente tudo isso, né? Quebrantamento. Lá em Tiago 4:10, fala assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, quando eu chego para Deus e falo assim: Deus, olha, eu estou idolatrando a minha filha, me perdoa. Eu estou ali num sentido de humildade, reconhecendo um erro feio, né? Porque, assim, a crente com idolatria, isso é coisa de católico. Como é que o crente vai idolatrar? Eu falei: uau, Senhor, me perdoa. Eu reconheci e falei: eu me humilho, eu estou aqui humildemente na tua presença, chorando amargamente, te pedindo perdão, me perdoa. E quantas vezes somos religiosos: Senhor, me perdoa essa religiosidade. O Senhor que combateu, quando estava aqui na terra, combateu tanto essa religiosidade, e eu estou aqui praticando essa religiosidade, levantando a mão: ó, excelentíssimo Senhor, e o meu coração vazio, sem Deus, sem amor por aquilo ali, entende? Como eu estou falando, sem Deus. Não é sem o Espírito Santo, não é isso. É sem o amor, sem a devoção, sem aquele fogo que eu teria que ter diante dele, quando eu entro na presença dele. Deus tem resposta para as suas orações, irmão. Creia nisso. Deus tem resposta para você. A sua oração precisa gerar resposta. Em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar, então, a casa em ordem, né? A casa. Primeiro lugar, a gente tem que colocar a gente em ordem. É a nossa mente e o nosso coração, que é exatamente isso que a gente falou aqui hoje. Então, não adianta eu querer colocar a minha casa física ou a casa do Senhor em ordem. Ok, vamos chegar nesse ponto. Mas se eu estou toda desorganizada dentro, não adianta. Então, eu preciso me organizar. Eu preciso pedir ajuda para as minhas feridas serem curadas. Eu não posso ter vergonha das minhas feridas, porque isso foi causado pela minha vida, pela minha história. Homens, principalmente, em nome do Senhor Jesus, que vocês tenham um coração mais duro, no sentido de não demonstrar fragilidade, de não demonstrar que precisa de ajuda. Irmãos, vocês precisam, assim como nós, assim como todos os seres humanos. Então, busquem ajuda. Fala: olha, eu estou com essa ferida, eu sou assim, eu sou assado. Olha, eu estou achando que eu tenho um transtorno tal. Eu estou achando porque eu li, porque eu escutei um podcast, porque eu escutei não sei aonde, porque o meu amigo do trabalho estava falando. Eu estou achando que eu tenho isso. Alguém pode me ajudar? Não é vergonha não, irmãos, é cura. É a porta para a cura. O primeiro passo para a cura é reconhecer: eu preciso de ajuda. E não é vergonha, aqui é o lugar disso. Aqui é o lugar da ajuda. Aqui é o lugar da cura. Você não está batendo em qualquer lugar, é na casa do teu pai. É o lugar perfeito para você ser curado, irmão. Para você se expor. Por que tanta vergonha se expor? Por que tanta vergonha? Se aqui é o lugar que tem o bálsamo, que tem a pasta de figo. Em nome do Senhor Jesus, se exponha. Ah, mas o que o Joãozinho vai pensar? Eu não estou nem aí, eu quero a cura. Eu quero ser curada para curar os outros. Eu quero a minha alma limpa diante de Deus. Eu quero olhar para uma pessoa que me faz mal e amar aquela pessoa como Jesus mandou. Ele mandou. Eu tenho que dar o meu jeito. Qual é o meu jeito? Primeiro, eu tenho que ser curada. Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu preciso da cura. Segundo, eu vou pedir ajuda. Terceiro, eu tenho que estar lá no processo da cura. É assim que funciona. E a gente tem que largar essa vergonha. Essa vergonha, até porque o Senhor fala que no lugar da vergonha Ele vai dar dupla honra. Meu Deus, dupla honra. Eu já vivi isso. A dupla honra de Deus, onde eu era envergonhada. Isso é coisa mais linda, isso é impossível para o homem. Só Ele pode fazer isso. Só o nosso amado pode fazer isso. Mais ninguém, nenhum homem. O segredo, para a gente finalizar, o segredo da oração de Ezequias é que ele orou com o coração quebrantado diante de Deus. Você já experimentou orar quando o teu coração está bem quebrantado, que você está quebrado, na verdade?
ou você ora por orar, porque tem que orar. A gente precisa sair dessa atmosfera de religiosidade, em nome do Senhor Jesus. A gente precisa parar de cumprir doutrina, ritual, sabe? Ritualzinho com Deus, doutrina. Tem que ser assim, todo mundo igual, todo mundo de saia até o pé, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Gente, isso não cura, não traz cura. Isso não traz cura. Isso não vai curar as minhas feridas. Isso não vai fazer eu reconhecer os meus erros. Pelo contrário. Para a gente finalizar, Salmo 51, 17. Os sacrifícios, olha isso, irmãos. Meu Deus, Deus desenha para a gente, né? A gente precisa, né? Deus desenha, porque Ele é muito misericordioso. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Então, a partir de hoje, nós vamos nos comprometer com Deus, de entrarmos na presença dEle, tanto seja para adorar, para orar, na presença dEle, com o coração quebrantado e contrito. Parafraseando, com a lenha já pegando fogo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos chamar a atenção de Deus hoje? Vamos orar? Hoje, a gente vai mudar a nossa forma de orar, de estar na presença do Senhor. Você pode levantar, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Tua palavra que nos liberta. Obrigada porque a Tua verdade nos liberta, meu Deus. Obrigada porque a Tua palavra nos traz um renovo, renova as nossas forças. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra nos faz mudar de rota. Muito obrigada. Senhor, aqui estamos juntos, reunidos no Teu nome. E a Tua presença está neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, estamos com o coração quebrantado na Tua presença. Nosso coração contrito, sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós algum mal, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos faz reconhecer esse mal. O que é, meu Deus, que o Senhor tem para mim? Qual é o mal que eu tenho feito e desagradado o Teu coração? Qual é o mal? Pergunta, meu irmão, pergunta para o Senhor. O que o Senhor quer de mim, Deus? O que eu preciso largar, deixar, mudar, transformar? O que eu preciso, Senhor? Fala conosco, Deus Todo-Poderoso. Deus amado, fala conosco, Senhor. Deus de cura, Deus de bálsamo. Vem e cura o Teu povo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Tira tudo que não provém de Ti das nossas vidas, Senhor. Tira todo o sentimento de orgulho, de não reconhecer as falhas e os erros. Meu Pai, eu Te peço que quem estiver precisando de um tratamento ou psiquiátrico, psicológico, meu Deus, em nome do Senhor, eu Te peço que o Senhor abra essa porta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu Te peço que o Senhor coloque a pessoa certa para cuidar dessa pessoa, Senhor, do Teu filho, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, coloca pessoas, Senhor, faça as suas conexões, apresenta os seus profissionais para seu filho. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Deus, porque o Senhor tem multiformas de curar. O Senhor é um Deus que cura de variadas formas. Meu Deus, então nós Te pedimos, quem tiver que ser tratado por algum profissional que seja, quem tiver que ser cuidado e curado agora, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é poderoso, porque o Senhor sonda os corações, meu Deus. Se há algum coração quebrantado e contrito aqui na Tua presença, Deus, venha com a Tua pasta de figo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos, porque a Tua palavra nos liberta. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.